Fala galera, beleza? Romulo Diniz aqui na área com mais uma dica de física, parte 2 de movimento variado. Nessa parte, qual é o nosso objetivo? Entender as duas classificações que existem para o movimento variado, que são movimento acelerado e movimento retardado, e entender um pouco do gráfico, quais são os gráficos que acontecem no movimento variado. Para isso, a gente precisa começar tendo na mão, já coloquei aqui no cantinho, as funções horárias da velocidade e a função horária do espaço. Perfeito? Bem, analisando aqui rapidinho, já pega essa dica que é importante. Sempre a função horária da velocidade, ela é no formato de uma equação de uma função do primeiro grau. Portanto, o gráfico de velocidade tem que ser reto, tem que ser linear. A gente já vai ver isso. No caso do espaço, a função horária é uma função do segundo grau. Então, o seu gráfico sempre vai ser no formato de uma parábola, beleza? Já vamos ver isso. Agora, do ponto de vista das classificações, existem dois tipos de classificação. Vamos colocar aqui. Quais são as classificações para o movimento variado? Nós temos duas. A primeira a gente chama de acelerado. E a segunda classificação a gente chama o movimento de retardado. Qual é a dica para você saber matar as duas? Tem que tomar muito cuidado. Para você definir se é acelerado ou retardado, você tem que olhar duas coisas ao mesmo tempo. Você tem que ficar de olho nos sinais da aceleração e da velocidade. Então preste atenção. O acelerado sempre acontece quando você tem sinais iguais. Então, tanto a aceleração quanto a velocidade têm o mesmo sinal, seja positivo ou negativo. E o movimento retardado, ele acontece quando os sinais são diferentes. Ou seja, uma é positiva e a outra é negativa. Então, o que pode acontecer? Quais são as situações que podem acontecer? No movimento acelerado, eu posso ter a velocidade positiva e a aceleração positiva. Ou eu posso ter a velocidade negativa e a aceleração também negativa, ou seja, as duas com o mesmo sinal. No movimento retardado, se eu tiver a velocidade positiva, uma velocidade maior que zero, a aceleração tem que estar negativa. Ou, se eu tiver a velocidade menor que zero, a aceleração tem que ser positiva. Tudo bem? Então fica de olho nisso. Do ponto de vista da classificação no movimento variado entre acelerado e retardado, você tem que olhar sempre o sinal da aceleração e o sinal da velocidade. Se tiver igual, é acelerado, se tiver diferente, é retardado. E aí, uma vez que a gente entenda isso, a gente pode dar uma olhadinha em relação ao gráfico. E aqui muita gente tem dificuldade, e é uma parte que eu vou voltar a falar depois com mais calma. Mas quando a gente vai olhar o gráfico, primeira coisa que a gente tem que separar, olhar o gráfico da velocidade e do espaço separados. O gráfico da velocidade, ele tende a ser um pouco mais simples de você entender. Por quê? Como é que vai funcionar o gráfico da velocidade por tempo? Ele vai ter que ser linear. E aí, basicamente, a gente tem dois tipos somente, duas opções. Ou o gráfico ele é crescente, e quem determina isso é a aceleração, uma aceleração positiva, ou o gráfico vai ser decrescente, e quem determina isso também a aceleração, sendo ela negativa. Tudo bem? Beleza? Repara bem que somente o sinal da aceleração, nesse caso, ele justifica o gráfico, mas ele não classifica o movimento. Eu teria que olhar também o sinal da velocidade. Como nos dois gráficos aqui a velocidade está positiva, então repara, o gráfico em laranja, como a aceleração está positiva e a velocidade também, porque a gente está acima do eixo X, é um movimento, esse laranja seria um movimento acelerado. Porém, no caso do gráfico em roxo, como a aceleração está negativa e a velocidade está positiva, nós temos um movimento, no caso, retardado. Belezinha? E por último, o gráfico do espaço. Esse aqui é o que dá mais trabalho para entender, então a princípio vamos começar pelos conceitos mais básicos. Como o gráfico é uma parábola, nós temos basicamente duas opções, no caso do espaço por tempo. Podemos ter duas opções também, mas aqui é legal da gente fazer separado, que fica um pouco melhor da gente visualizar. Quais são as opções que a gente tem? É o seguinte,
Gráfico de espaço por tempo. Como é parabólico, a gente tem duas opções pela parábola. Ou a concavidade está para cima, ou a concavidade está para baixo. Quem determina isso é o sinal da aceleração. Então vamos lá. Se nós temos um gráfico com a concavidade para cima, significa dizer que a aceleração é positiva. Tudo bem? Beleza? Agora, se temos um gráfico com a concavidade para baixo, a aceleração ela é negativa. Tudo bem? Vou parando por aqui, depois prometo trazer mais um vídeo, pelo menos mais um com certeza, aprofundando essa parte gráfica, principalmente espaço por tempo no Move, que é uma coisa que a gente confunde bastante. Tá bom? Então fica essa ideia básica aí, espero que esse vídeo ajude nos seus estudos. Tamo junto, até a próxima. Valeu!